é isso aí, estamos aqui novamente para mais uma aula de resolução de questões da banca que irá realizar o concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás. Hoje trabalharemos algumas legislações extravagantes e veremos como a característica da banca de cobrar essas determinadas legislações, certo? Ao longo das outras aulas, lembrando que já estamos indo para a nossa quinta aula de resoluções de questões, ao longo das outras aulas, nós estamos fazendo algumas análises sobre a percepção que eu tive acerca da banca quando, ao separar as questões, eu fui percebendo, tá? Então, hoje eu separei algumas questões de legislação extravagante e nós iremos trazer de forma pormenorizada aqui todas as questões, todos os pontos que eu achei pertinente, achei relevante, que pode ser explorado na Polícia Penal do Estado de Goiás. Beleza? Lembrando, como já característica apontada na última aula, eu falei sobre a característica de ela pedir muito a incorreta. Então, você que é desatento, já preste muita atenção. Chegue na questão e fala, cara, o que ela quer de mim? Vamos lá, correta, incorreta, que não está de acordo, exceto. Então, atente-se muito a isso, porque é característico da banca. Outro ponto, e nós veremos isso aqui hoje, é a situação de verdadeiro ou falso. No último simulado, para os alunos da nossa mentoria, né, vocês que estão assistindo, nossos alunos aí, perceberam que no simulado eu apontei várias questões, eu trouxe várias questões de verdadeiro ou falso, né, e depois para assinalar o gabarito. Assim como também afirmativa. Afirmativa 1, 2, 3, 4. Estão corretas as afirmativas 1 e 2, 3, 4. A banca também gosta. Professor, quer dizer que este padrão é o que virá na Polícia Penal do Estado de Goiás? Não sei. Mas o que nós sabemos é que ela tem esse estilo. Tudo pode acontecer e ela pode ir totalmente diferente, mas qualquer concurseiro que se preze prepara baseado no histórico e no estilo, na característica da banca. Obviamente que quando ela vai mudar, ela sinaliza isso para nós, não antes do concurso, mas em outra prova. Só que nas últimas provas da IBFC, nós percebemos que o padrão não mudou. A OCP, e eu já citei esse exemplo, na PMGO, ela sinalizou a mudança lá na Polícia Civil do Pará em 2021. Então nós temos que acompanhar a banca, fazer as provas anteriores e chegar ali preparado. Professor, ela sempre cobrou letra de lei, BFC, casos hipotéticos, ela não tem muita questão jurisprudencial. Sim, mas até as questões básicas dela, nós percebemos já em algumas outras aulas que ela consegue dificultar. Outra característica que foi percebida e foi apontado é compatibilidade com o cargo. Ela busca cobrar temas que são compatíveis com o desempenho da função. Polícia Civil na Bahia, escrivão, tivemos várias questões sobre o tema das provas. Investigador, tivemos várias questões do tema inquérito policial. Delegado, tivemos várias questões do tema inquérito policial. Então, eles tentam compatibilizar com o cargo o nível de cobrança. Por isso, não dá pra gente fazer um raio-x e falar assim, ó, a banca, ela gosta muito do tema prisões, ela gosta muito da Lei Maria da Penha. Toda prova você vai encontrar uma lei da Maria da Penha. Mas não dá pra gente fazer essa análise superficial. O ideal é você fazer a prova de determinado cargo que ela aplicou e ver qual tema ela priorizou, se está realmente compatível com o cargo, tá? Então tá lá na tela, vamos dar início à nossa resolução de questões aqui aí para você que será policial penal do Estado de Goiás. Questão de número 1, lei de abuso de autoridade, e é válido eu ressaltar com os senhores novamente, nós temos 40 questões específicas a priori na sua prova, porque estamos falando baseado no edital da Polícia Penal 2019, tá? E de 40 questões, todas com peso 2, 20 questões básicas, 40 específicas com peso 2. Então, professor, eu tenho que me dedicar maior? Sim. Com uma maior atenção? Sim. Porque 80 pontos da prova a priori estão na específica. Isso se a prova não vier com 80 questões, não sabemos. Bom? Então, vamos lá. As específicas você não pode errar. Temos ali que de 40 você tem que buscar 35, 36 acertos. Por quê? Para eu ficar tranquilo, professor, para eu já corrigir com 72 pontos, 70 pontos, fazer o mínimo nas básicas ali, não o mínimo, para também ficar no limite, mas fazer 12, 13, que é o padrão ali, normalmente você vai analisar, a gente analisa ali dos nossos alunos do simulado, é o que vocês estão fazendo. 11, 12, 13, né? Não varia muito. Nas específicas, arrebentar na boca do balão. Vamos lá, então? De acordo com a Lei 13.869,
Sobre os crimes de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. A. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos é efeito automático da condenação. E aí, lá na aula de abuso de autoridade, tá? Isso aqui tá errado. Lá na aula de abuso de autoridade, volte para mim, eu explico, senhores, na abuso de autoridade tem alguns pontos que você precisa saber. Assim como na lei de drogas, assim como no estado de desarmamento, que é inadmissível você não saber. Professor, mas eu não sei, tá? Mas você vai aprender e vai chegar com eles afiado na prova. Eu estou aconselhando vocês nesse sentido. Quais os efeitos da condenação na lei de abuso de autoridade? Quais as penas restritivas de direito na lei de abuso de autoridade? Quais são os dolos específicos, um elemento subjetivo especial previsto na lei de abuso de autoridade? Aquela parte geral do artigo 1º ao 8º dela é muito importante. A parte dos crimes também, mas a parte geral a gente percebeu uma acentuação muito grande da banca. Inclusive a banca ela gosta de cobrar. Cara, eu separei duas questões aqui, essa do TRF e uma de prefeitura, lá do Amazonas, de Manaus. Vocês vão ver que é a mesma questão reescrita, cara. Vamos lá fazer a questão e vocês vão ver. É característico da banca isso. Tá? Vamos lá? A inabilitação da B está incorreto. Por quê? Primeiro, inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos, tá? Que ele trouxe 8 anos, beleza. E aí vamos falar, é efeito automático? Senhores, na lei de abuso de autoridade, como efeito automático, nós só temos o inciso 1, tá? Porque lá nós temos 3 efeitos da condenação. Eu trouxe o quadrinho para os senhores. 1, 2, 3. Não vou escrever aqui, porque já está no quadrinho ali logo abaixo. O efeito 1, que é a reparação do dano, este sim é um efeito automático, tá? Reparação do dano é efeito automático. O efeito 2 e o 3, eles são efeitos extrapenais que são, além de condicionados à reincidência, o juiz deve declará-los na sentença. Então, não são efeitos automáticos. Professor, onde está isso? Eu trouxe no quadro para facilitar. Artigo 4º, inciso 1, 2 e 3. Inabilitação para exercício pelo período de 1 a 5 anos, tá? Tá aqui, ó, 1 a 5 anos. Tranquilo? Esses dois efeitos aqui, ó, senhores, eles são condicionados à reincidência. E ele não é obrigatório. O juiz deve declarar motivadamente na sentença. Já o efeito extrapenal obrigatório, que é indenizar o dano causado pelo crime, este aqui é um efeito automático. Tá? Efeito automático. Qual que é o outro que é condicionado à residência? Perda do cargo. Tá bom? Já pega um bizu para sua prova. A perda do cargo é um efeito da condenação que tem em várias legislações esparsas. Mas o efeito de perda do cargo, ele só é automático em 2 legislações. ORCRIM, Lei 2.850, Organização Criminosa, e 9455, Lei de Tortura. Nessas 2 legislações, a perda do cargo é um efeito automático. Somente nessas 2? Só. Na de racismo também tem perda do cargo. É automático? Não. Abuso de autoridade? É automático? Não. Além de não ser automático, tem que ser reincidente em abuso de autoridade. Beleza? Vamos voltar lá então? No caso de condenação em crime de abuso de autoridade, haverá automaticamente perda do cargo? Errado. Acabamos de ver que não. As penas restritivas de direito devem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Não apenas cumulativamente. D. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, gabarito D. E a questão cobrou a mesma questão. A mesma questão, vamos ver se é a mesma, senhores? Calma aí, antes de eu mostrar a tabela. Aqui, de outro jeito. Olha só, senhores, antes de ler, preste atenção. São provas diferentes, em estados diferentes. Na verdade, uma foi do TRF, outra foi num município em Manaus. Olhe e analise e me fale você se não é uma questão, é outra questão em contrário senso. Vamos lá? Cara, é brincadeira. Vamos na D aqui, ó. As penas restritivas de direito devem ser aplicadas apenas autonomamente, isso mesmo. Lá falou apenas cumulativamente. Aqui, ó, não, também não. Incorreto, né? Porque é autônoma ou cumulativamente. Lá eles falaram, o gabarito falava o quê? Que é ação penal pública incondicionada, né? É o gabarito correto. Olha o que ele fala aqui na ação de ação penal pública condicionada. Errado, acabamos de ver ali. Senhores, são provas diferentes. A mesma questão.
tá? Por isso que nós batemos muito nessa tecla. Eu falo para vocês todo dia, quando nós trocamos ideia ali no privado, quem tá mais ativo aí sabe, eu falo, senhores, resolução de questões. Na nossa mentoria é justamente por isso que eu coloquei o ciclo de revisão dentro do prazo da curva de esquecimento, para os senhores exercerem dentro de 24 horas. Posteriormente, já no seu cronograma, depois de 7 dias, vai aparecer questões. Você, obviamente, que deve ter a base teórica, mas, ao longo do tempo, você já tem a teoria adquirida. Os alunos mais avançados estudam só por meio do estudo reverso, porque ele já tem a teoria sedimentada na sua mente, ou pelo menos já passou, já transpassou por ela. Tá? Voltamos então? Beleza. E as notícias, vamos lá na ordem, né? Pulando. B. Será admitida ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. Tá, antes de eu adentrar nisso aqui, deixa eu só voltar um pouquinho e ver se os senhores compreenderam então. Porque eu sou meio acelerado e talvez vocês não estejam acelerados também. Então vamos lá. Vocês entenderam isso aqui? Efeito da condenação é o seguinte: você vai ser condenado a uma pena, sei lá, 3 anos de detenção, abuso de autoridade de detenção. E além dessa pena que você foi condenado, tem os efeitos da condenação, tá? E esses são os 3 efeitos da condenação previstos na lei de abuso de autoridade. Isso é obrigatório você saber. E além disso, você tem que saber também que o primeiro ele é obrigatório e os outros 2 são condicionados à reincidência e devem ser motivados na sentença. Beleza? Outra coisa que você precisa saber é a questão do prazo. Inabilitação pelo prazo de 1 a 5 anos. Por quê? Porque eu tenho o que nós chamamos de pena restritiva de direito. Olha aqui. E essas penas restritivas de direito, ela tem prazo também. E você pode confundir. Por que você pode confundir? Porque aqui no efeito é inabilitação. Aqui na PRD é suspensão. Suspensão do exercício do cargo, da função mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses com a perda do dinheiro, com a perda do vencimento. Senão não faria sentido. Tá bom? Então, essa tabela você deve sim decorá-la. Deve sim decorar. Uma coisa é efeito da condenação, outra coisa é pena restritiva de direito, que são 2. Prestação de serviço à comunidade e suspensão do cargo sem receber pelo período de 1 a 6 meses. O juiz vai decidir. Cuidado. Por quê? Suspensão e inabilitação. Na verdade, não era isso que eu ia falar. Me fugiu da mente agora. Eu ia fazer algum apontamento aqui. E já foi cobrado. Tá. Lembrei. A pena restritiva de direito, ela visa substituir a pena privativa de liberdade. Professor, o que é pena privativa de liberdade? Reclusão, detenção. Reclusão, detenção são penas privativas de liberdade. Ah, beleza. PPL, reclusão, detenção. Aí o cara ele é primário, tem uns requisitos. Vamos substituir uma medida desencarceradora? Vamos substituir essa PPL por uma pena restritiva de direito. Aí ele vai sofrer as consequências, mas ele não vai ficar preso, tá? Beleza. Quais são as penas restritivas de direito? Essas aqui. Que vai substituir a PPL. Elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Não apenas isoladamente, não apenas cumulativamente, como a banca cobrou em ambas questões diferentes, tá? Beleza? Então, tranquilo. Eu espero que os senhores estejam conseguindo acompanhar. Vamos lá na nossa questão, então. Já vimos aqui que a A está incorreta, que a D está incorreta. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Correto. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Gabarito correto. Isso aqui está previsto na lei e o nome disso aqui é ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Ação penal privada subsidiária da pública. Nosso gabarito é B. Eu vou explicar para vocês. Vamos só confirmar as outras. C. A ação privada subsidiária será exercida, essa aqui, será exercida no prazo de 6 meses. Tá? E. As notícias de crime de abuso de autoridade que descreverem falta oficinal não poderão ser informadas à autoridade. Errado. Elas deverão ser informadas à autoridade. Então, por exemplo, você comete um crime de abuso de autoridade. Tá? Você cometeu um crime de abuso de autoridade. A sua autoridade competente, no caso, o seu chefe imediato, o órgão que você serve, ele vai tomar ciência disso. Tá?
ou se for no órgão que você serve que apurou, ele visualizar crime, ele vai informar a autoridade competente para a apuração do fato. Gabarito B, o que é ação penal privada subsidiária da pública? O Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Este é o prazo para o oferecimento da denúncia. Já decore que está lá no processo penal. Se o Ministério Público ele não oferece o prazo, se ele não oferece a denúncia dentro deste prazo, o réu está preso. Ele tem 5 dias para oferecer a denúncia. Ele não ofereceu. É uma ação penal pública incondicionada. Ele não ofereceu a denúncia. O que acontece? Surge para o particular, para a vítima ou família da vítima, o direito de ingressar em juízo com uma queixa-crime, de intentar uma ação penal privada subsidiária da pública, também chamada, olha só, senhores, ação penal acidentalmente privada. Porque, na verdade, a ação penal ela é pública. Na verdade, a ação penal ela é pública, só que o Ministério Público não ofereceu dentro do prazo que ele tem, 5 dias se estiver preso, 15 se estiver solto. Ele não ofereceu dentro deste prazo, o que ocorreu? Aí a vítima está lá, e aí, Ministério Público? Não vai investigar não o fato, não vai oferecer a denúncia, investigar não vai oferecer a denúncia. Aí o Ministério Público está inerte, inércia absoluta. Pedido de arquivamento não é inércia. E aí a vítima vai lá e entra com a queixa-crime. Tem essa previsão na lei de abuso de autoridade, os crimes de ilação de ação penal pública incondicionada. Se o Ministério Público moscar e não oferecer denúncia no prazo legal, a vítima pode entrar com a privada, com a ação penal privada, com a ação penal supletiva ou acidentalmente, ou ação penal privada subsidiária da pública. Tá bom? Beleza. Marcha total. Seguimos. 3, 2, 3. Ainda sobre abuso de autoridade, assinale a correta. Olha só, senhor. A mesma coisa. Professor, já sei que são de ação penal pública incondicionada. E de ação penal pública condicionada à representação? Não tem incorreto. Tá? Eu acabei de aprender que os crimes na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada e tem a previsão da privada subsidiária da pública, que mesmo se não tivesse, é um direito fundamental que está previsto na Constituição. Tá? Está previsto na Constituição a ação penal privada subsidiária da pública. Não será admitida a ação penal privada se a ação pública não for intentada no prazo legal. Calma aí, não será admitida? Como assim? Eu acabei de ver que existe a ação penal subsidiária da pública. Acabei de ver que existe. Caiu por terra. Esta lei prevê as penas restritivas de direito, PRD, substitutivas da PPL. Beleza. Que são prestação de serviço de comunidade. Lindo. Eu decorei a tabelinha que o professor falou. Suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo período de 1 a 6 meses com a perda do vencimento do QSJ. Correto. Gabarito C. Vamos lá? As penas restritivas de direito não podem ser aplicadas autonomamente. Errado. Gabarito C. Tá vendo? Professor, o senhor podia ter trazido apenas uma questão e explorado o assunto. Mas eu quis provar, porque muitas das vezes os senhores vão, às vezes, ali ficar correndo das questões, não a maioria, mas uns que não ficam com medo de realizar a questão, fica na teoria. Provar e para os senhores verem com os próprios olhos que a banca, ela repete o assunto. 3 questões de provas diferentes, cobrando o mesmo tempo. Qual a chance disso acontecer na sua prova? Grande. Muito grande, tá? Vamos lá, policial penal. 3, aqui na verdade é a 4, tá? Mas eu dupliquei o número e na verdade são 10 questões, essa aqui vai ficar como 4, mas vamos considerá-la 3 aqui. A última de abuso de autoridade, para a gente ir para outra legislação. As condutas descritas na 13.869 constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Lembra que eu falei para você que você deve saber quais são os elementos, olha só o nome, elementos subjetivos especiais. Isso aqui é a mesma coisa que dolo específico, tá, senhores? Dolo específico. Quais são? São 3. Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal. 1, 2, 3. Beleza? Verdadeiro. Tá? Verdadeiro.
Consequentemente, você vem e corta C. São os três... O que isso quer dizer, professor? Que são os três dolo específicos. Que além do dolo geral, para você responder em abuso de autoridade, necessariamente você tem que ter feito a conduta abusiva, conduta prevista na Lei 13.869, com a finalidade de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou por mero capricho de satisfação pessoal. Além do dolo geral, eu preciso do dolo específico, um desses três. Se não tiver, é outra coisa, outro crime, mas não abuso de autoridade. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, gabarito verdadeiro, eu excluo a B aqui também. Simples, o nome disso é doutrinário e não vai cobrar na sua prova, mas eu preciso lhe falar, não vai cobrar o nome, tá? É a vedação ao crime de hermenêutica. Como que pode ser cobrado? Ou assim, como está na letra da lei, ou falar que a lei de abuso de autoridade, ela não tem por finalidade criminalizar a interpretação jurídica, fática ou probatória. Professor, ficou difícil. O tema ficou difícil. Criminalizar, sim, é simples. Imagine, você, Ministério Público, oferece a denúncia em virtude de um furto que ocorreu de um objeto no valor de R$30. Ofereceu a denúncia. Para você é furto, promotor. O juiz, na hora de receber, ele não. Aqui, aplicação do princípio da insignificância. E ele dá QTA ali na missão. Ele aborta a missão. Não, aqui realmente não houve crime excludente da tipicidade material. Princípio da insignificância. Olha, você, promotor, achou que é crime. Ofereceu denúncia. E o cara foi prejudicado com o oferecimento da denúncia. Você vai responder o processo? Já está ali em juízo e tudo mais. O juiz reconheceu o princípio da insignificância. Você que prejudicou, entre aspas, um indivíduo, não cometeu crime, porque na sua interpretação jurídica foi crime sim. Na interpretação jurídica do juiz é princípio da insignificância. A lei não pune essa interpretação jurídica, fática ou probatória. Não pune, tá? Isso é a vedação ao crime de hermenêutica. Vedação ao crime de hermenêutica, beleza? Tranquilo, então. Compreendemos. V também, verdadeiro. Então, com isso, sobrou A e D de dado. Os crimes na Lei 13.869 podem ser de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação falsa. Cara, olha só isso aqui, cara. Verdadeiro, falso. Olha essa afirmativa aqui. Me diz se não é a mesma dessa aqui. Me diz. Ó, é a mesma coisa, tá? Gabarito D, porque é só ação penal pública incondicionada. Tranquilo, senhores? Vamos lá agora para lei de drogas. Lei de drogas e provei para os senhores, apresentei para os senhores que a banca gosta de repetir conteúdo, tá? Bora! 4. No que dispõe a lei de drogas 11.343, acerca do tratamento do usuário dependente de drogas, assinale afirmativas abaixo. Aqui, senhores, vocês precisam saber porque foi uma atualização que não está tão mais atual assim, mas foi atualização ali desde o tempo que a lei de drogas tem. Internação, tá? Voluntária, involuntária, a parte geral ali da lei de drogas. Ela é mais cobrada a parte geral para concurso de guarda municipal. Inclusive, a banca fez muitos, de prefeitura. E aí, nesses concursos de prefeitura, eu percebi que eles tendem a explorar mais a parte geral da lei de drogas. Em concurso de carreiras policiais, e ali eu falo especificamente polícia militar, polícia civil, polícia penal, eles exploram mais a parte específica, a parte geral, a parte especial, que são os crimes, tá? Mas há de salientar que esse tema já foi explorado aí também outras vezes pela banca, então eu quis trazer para os senhores. Nos casos de internação voluntária, seu termo é voluntária, o cara quis estar na internação. Então, somente por determinação do médico, calma aí, se é voluntária, eu que sou dependente de droga, me voluntariei a estar submetido àquele regime, só pode terminar com determinação do médico? Obviamente que não. Então, você já tora aqui A1, A e B. A internação involuntária perdurará. Involuntária é sem o consentimento do dependente de droga, tá? Apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, correto? Tendo seu termo determinado pelo médico responsável, correto. Aqui tá lindo, tá? De acordo com a lei, então você exclui a E. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas e acolhedoras.
Deixa em stand-by, professor, não sei. Tranquilo, tá correto. Mas por que a A4 estaria errada? Então vamos ver a A4 aqui, ó. Todas as internações e altas de que trata esta lei deverão ser informadas no prazo máximo de 72 horas. Tá? 72 horas. Então, a A4 está incorreta. Consequentemente, o gabarito é D. Beleza, professor? Mas o senhor fez a questão e não explicou. Não entendi. Primeiro, você tem que compreender que tem dois tipos de internação, duas modalidades, voluntária e involuntária. Tá? Beleza. Segundo, a tabela, para te facilitar. Você vai ler, olha só. Voluntária, é óbvio, com consentimento. Involuntária, sem o consentimento. Mas tem que ser a pedido de um familiar ou responsável legal pelo camarada. Mas é sem a vontade dele. Tá? Beleza. Essa aqui é precedida de declaração da pessoa do drogado, né, do dependente, vamos dizer assim, que optou pelo regime de tratamento. Essa aqui deve ser realizada após formalização da decisão por médico responsável. Então vai passar por uma consulta e o médico vai falar se realmente é necessária essa internação involuntária. E aqui o bizu master. Olha, esse quadro, senhores, eu não trouxe para essa aula de questões, não. Lá da aula. Eu só tirei. Quem assistiu a aula conseguiria deitar nessa questão tranquilamente. Tá? 72 horas, até coloquei lá embaixo o prazo. Porque já foi objeto de cobrança em outra hora. Prazo aqui, ó, da involuntária, 90 dias, tá? Com decisão determinada pelo médico. E além disso, olha só, essas internações deverão ser comunicadas no prazo de 72 horas. O que foi cobrado foi isso. Tá? Olha aqui, esse é o termo da voluntária. Determinação do médico ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper. Então, é voluntária. Se o cara quiser internar, ele também pode querer desinternar, né? Sair de lá. Tá, vamos lá? O que mais, IBFC, que você já cobrou? Estatuto do Desarmamento. Vamos ver aqui de Estatuto do Desarmamento. É isso mesmo? Lei de drogas? Só essa que eu trouxe a priori? Ah, tá. Eu acho que tá lá na frente. Tá lá na frente. Tá, vamos fazer a lei de drogas aqui? Oh, meu Deus. Deixa eu ver se saiu para vocês. Não, tá aí. Vamos fazer essa de lei de drogas para eu não ficar pulando de legislação para legislação. Então a gente faz essa de lei de drogas, depois a gente retorna lá atrás. Beleza? Para ficar no mesmo assunto. Além disso, e aí antes de fazer essa questão é preciso você saber que obrigatoriedade, quando eu falo em lei de drogas, estou careca já de falar isso para os alunos. Quando eu falo em lei de drogas, tem alguns pontos que é obrigatório você saber. Todas as leis têm aqueles pontos que irão te auxiliar, mais do que isso, eles irão ser uma base para todo concurso, porque se cobrar a questão, você nem gasta neurônio para resolvê-la. Então, na lei de drogas, é obrigatório você saber o prazo de duração do inquérito policial, 30, 90. Vamos colocar essas obrigatoriedades, tá? Porque pode cair na sua prova da Polícia Penal. Vamos colocar, tem alguma folha em branco aqui? Eu não separei. Vamos colocar nesse espaço aqui, tá? Então, vou colocar nesse espaço aqui, senhores. Ó, prazo de inquérito policial na lei de drogas. 30, 90, tá? 30 preso, 90 solto. Esse é o prazo de duração do inquérito. Esses prazos, eles podem ser duplicados. Duplicados. Ou seja, ele pode virar 60, 180. Tá? O que mais que eu preciso saber, professor? Volta aqui para mim. Destruição das drogas. E são 3 prazos que você precisa decorar. Quando eu falar plantações, o prazo para a destruição das plantações é imediatamente. O delegado de polícia destruirá imediatamente. Plantações. Quando eu falo em droga apreendida sem a ocorrência de prisão em flagrante, aliás, vamos primeiro, com a ocorrência de prisão em flagrante. Eu apreendi a droga e prendi o indivíduo, tá? Então, eu prendi o camarada e peguei a droga com ele. Neste caso, após determinado pelo juiz, o prazo de destruição será de 15 dias. Então, com flagrante, 15 dias. É decorar, tá? Como que eu vou decorar? É simples, é 2 palavras. Então, plantações. Vamos lá, plantações. Deu para escrever, ó. Imediato. Imediato. Deu uma travada, né? Imediatamente. Beleza, vou abreviar aqui. Tá? Com flagrante. Ó, flagrante. Você coloca 30 dias. Ó, 15 dias. 15 dias. E sem flagrante? Sem flagrante. Sem flagrante. Consequentemente, 30 dias. Beleza? Vamos ver se tá aparecendo para os senhores. Tá aí.
30 dias. Beleza? Beleza, tranquilo. Decorou? Ponto-chave. Inquérito. Prazo para destruição das plantações, das drogas apreendidas com flagrante. Como que eu aprendo uma droga sem flagrante? Imagina, eu vi um indivíduo ali dispersar um objeto, fui no encalço dele, não peguei ele. Aí eu volto lá e vi qual que é o objeto. Ah, era uma peça de maconha. Tá? Essa droga foi apreendida, vou apresentar na delegacia, mas ela foi apreendida sem a ocorrência de prisão em flagrante. Não teve prisão em flagrante. O cara deu o cavalo. Tá? Nesse caso, 30 dias. Esses são pontos chaves. Aí tem outros pontos que eu também considero principais. Por exemplo, artigo 28 e o artigo 33. O artigo 28, você deve também saber na ponta da língua quais são as consequências. Você tem que saber que o 28, que é o porte para consumo, ele é um crime que foi despenalizado. É uma conduta que é criminalizada, porém foi despenalizada. Despenalizada quer dizer que não atribui-se àquela conduta pena privativa de liberdade, tá? Nem pena restritiva de direito. O que acontece com quem comete o artigo 28? 3 consequências a priori. Advertência sobre os efeitos da droga, comparecimento ao curso e prestação de serviço. Tá? Artigo 28 da Lei de Drogas. É muito importante também, muito cobrado. Voltamos lá na nossa questão, já que eu falei esses pontos chaves ali. No tráfico de drogas privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, muito importante também. Marque ele que é a incorreta, senhores. Característica da banca. No tráfico privilegiado, a pena do autor do crime pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem integra organização criminosa. Correto, senhores? Aqui é o artigo 33, parágrafo 4º. Tá? Tráfico privilegiado. Esses são os requisitos para ele fazer jus a esse benefício, a essa condição de diminuição de pena. O crime de porte de drogas para consumo pessoal, artigo 28, tá? Não possui PPL, pena privativa de liberdade em seu rol de sanções. Correto também. Lembra, eu falei, o 28, ele possui o que, senhores? Ele possui apenas aquela conduta que nós chamamos, aquelas consequências, né? Que é a prestação de serviço à comunidade, que é vamos na ordem, advertência, comparecimento ao curso e PSC. Beleza? Tranquilo. C. Configura crime na lei de drogas a conduta de consumir cocaína e logo em seguida postar-se na direção de veículo automotor. Professor, não sei se isso é crime, eu não lembro. Cara, essa questão é uma questão de nível mais rebuscado. Eu vou deixar em stand-by para os senhores aqui e nós vamos entender ela já já. Vamos lá para D. Configura crime da lei de drogas a conduta de associarem-se 2 ou mais pessoas. Como nós chamamos, tem a organização criminosa 288 e tem a organização para o tráfico, né? Associação para o tráfico, que é o artigo 35, tá? Artigo 35 da Lei de Drogas. Eu lembro que tem dois números, 35, 2 ou mais pessoas. Eu decorei assim. Por quê? O 288 é a associação criminosa do Código Penal, é associarem-se 3 ou mais. Então eu decoro que tem 3 números. E organização criminosa, que é a Lei 12.850, olha só, tem 4, tem mais de 4, e é 4 ou mais. Beleza? Pega o bizuzinho aí. Então aqui ele trouxe o 35, tá? Já vou adiantar para os senhores, aqui está correto. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar inteiramente ou não, conduta... Tá correto. Aqui é o artigo 35 da Lei de Drogas. Beleza? Vamos lá na E. O elemento subjetivo dos crimes de lei de drogas é o dolo e a culpa, a depender da descrição típica da conduta. Correto, senhores. Na Lei 11.343, nós temos crimes que a maioria são dolosos, mas nós temos o artigo, por exemplo, 38, eu acho, que é o prescrever. 38. Artigo 38, que é o prescrever ou ministrar, tá? Ele é uma conduta culposa. Tá? Ele é uma conduta culposa. Lá na aula eu até citei, ó, prescrever. Se for dolosamente, é tráfico. Se for culposamente, é o artigo 38. Então, o gabarito, tá, senhores, é a letra C. Professor, por que o gabarito é a letra C? Abre o seu vadimeco, pega o seu vadimeco, abre no artigo 39. Porque lá fala assim, ó, conduzir
embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Olha só, cara. Olha que sacanagem do legislador. Questão do legislador não, do examinador. Questão mais complexa. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Ele não fala veículo automotor, veículo terrestre. Portanto, a C está incorreta, porque não configura crimes na lei de drogas conduzir logo após o uso de cocaína entrar na direção de veículo automotor, porque baseado no princípio da taxatividade, a lei fala aeronave ou embarcação ou aeronave, beleza? Questão maldosa, gabarito C de cachorro. Seguimos, senhores. Voltamos lá, então. Vamos lá na nossa aula aqui de... nossa questão. Opa, vai dar certo. 5. Vamos lá? Isso mesmo. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, análises afirmativas abaixo e de valores, VOF, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Verdadeiro. Tá? Então, a arma ela deve ter necessariamente um CRAF, certificado de registro de arma de fogo, e tem os requisitos na Lei 10.826. Esse registro é a posse, é o que nós chamamos de posse. Ele te autoriza a ter arma no interior da sua casa ou no local de trabalho, olha só o local de trabalho, desde que você seja o dono ou responsável legal desse estabelecimento. Tá bom? O diretor, por exemplo. Isso é o CRAF, o registro. E é obrigatório esse registro no órgão competente. Tá? Qual que é o órgão competente? Para a população em geral. Quem cuida é o SINARME, das armas impostas da população em geral. Eu sou militar, eu sou policial militar do estado de Goiás. Ali meu procedimento é feito através do SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Tá? Afirmativa 2, a empresa, então, eu sei que eu já excluo essa e já excluo essa. A empresa que comercializar armas de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também manter o banco de dados com todas as características da arma, cópia dos documentos previstos, correto, tá? Também verdadeiro aqui. Bem letra de lei aqui, sem fugir muito. Agora o CRAF, olha só, será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARME. Eu tô careca de falar. Polícia Federal expede, SINARME, olha só, vamos lá, SINARME autoriza, tá bom? Expede, SINARME autoriza. Gabarito A. Tudo verdadeiro. Beleza? Professor, assim como nas outras leis, tem algum bizu da 10.826? Sim, nós temos ali os pontos imprescindíveis a saber. Mas o que eu percebi que está em voga e poderia ser explorado é você saber quais crimes da 10.826 são considerados hediondos. Você sabe? Tem que saber. Tá? E aí você vai saber agora. Se você não tem esse conhecimento, a gente está aqui para trocar essa ideia e aprender aqui nessa via de mão dupla. Vamos lá. 3 crimes previstos no Estado do Desarmamento são considerados hediondos. O proibidão, que eu costumo falar que é o artigo 16, parágrafo 2º, posse ou porte de uso proibido. O 17 e o 18, o comércio ilegal, 17, e o tráfico internacional, 18. Esses 3 crimes previstos na 10.826 são considerados hediondos. Professor, mas aí é lá da lei dos crimes hediondos. Beleza, mas ele cobra nesse contexto. Além disso, nós precisamos conhecer os crimes mais explorados, que é o artigo 12, o artigo 14. O 12 é o posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O 14 é o porte, não mais a posse, sim o porte de arma de fogo, o porte ilegal, né, irregular de arma de fogo de uso permitido. E o 16, o examinador, o legislador, na hora, ele elaborar e falou, cara, o 16 ele é mais grave. Eu não importo se está na casa ou se está na rua, na cintura do camarada. Aqui eu viso punir a arma que é de uso restrito. Então, no 16, é posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Então, se a arma estiver suprimida, por exemplo, no artigo 16, parágrafo 1º, ele fala, olha, a arma de fogo com a numeração suprimida equipara-se a uma arma de uso restrito. Mesmo que ela seja, olha só, mesmo que seja uma arma de uso permitido. Imagine o 38. O 38, ele é uma arma de fogo de uso permitido. Só que se o indivíduo é pego na casa dele com uma arma de fogo
.38, um calibre, um revólver calibre .38, com a numeração raspada, suprimida, tá na casa dele. É posse irregular de arma de fogo de uso permitido? Não. Ele vai responder no 16. Posse ou porte de uso restrito por causa da supressão. Beleza? Tranquilo, né? Seguimos, então. Acho que é esses apontamentos aqui. Vamos lá, vamos continuar aí. E o que eu for percebendo, for aqui lembrando, já a gente já vai trocando essa ideia. Tá. 10.826, conhecido como status de armamento, tem sido muito debatido em nosso contexto político-social recente, acerca das determinações previstas em tal diploma normativo inerentes ao regramento das armas de fogo em nosso país, assinale aquele que é a correta. O comércio ilegal de arma de fogo, que está no artigo 17, que é crime hediondo, quando realizado frente a armas e munições de uso proibido ou restrito, possui causa de aumento de pena, conforme disciplina legal de status de armamento. Senhores, correto. Tá. Professor, mas eu preciso conhecer os casos de aumento? Tá, vamos lá. Não vou mentir. Não são tão explorados esses casos de aumento. Pega seu vadimeco, a Lei 10.826, tá? E aí vamos no artigo 19 e no artigo 20, tá? Artigo 19 e artigo 20, tá? Lá nós temos uns casos de aumento de pena geral para os crimes do 13 ao 18 e tem uns específicos para o 17 e para o 18. Tá? Uma dessas causas de aumento por comércio legal e por tráfico internacional é se essas armas que eles estiverem comerciando ou traficando de forma internacional forem de uso proibido ou restrito. Vai ter um aumento de pena, vai ter uma majorante. Gabarito correto é esse. Vamos ver se nós conseguiríamos identificar as incorretas. Beleza. B. Quando o funcionário da empresa de transporte de valores cometer o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, terá nos termos do estatuto causa de diminuição de pena? Não. Haja visto trabalhar manuseando arma de fogo? Não tem essa previsão, tá? Pelo contrário, tá? Se o cara que trabalha em uma empresa de transporte de valores, ele é envolvido em algum crime, a pena dele vai ser aumentada na metade, tá? Isso tá lá no artigo 20. Se os crimes forem praticados por integrantes dos órgãos do artigo 6º, 7º e 8º. Caso o agente que cometeu o disparo de arma de fogo seja reincidente. Disparo ilegal, senhores, ele é o artigo 15. É importante eu lembrar, porque já foi tema de prova, que esse artigo 15 ele é uma conduta dolosa. Professor, na 10.826 tem crime culposo? Tem. O artigo 13, ele se dá com a negligência, tá? Que é a omissão de cautela. Deixar ali de você, por exemplo, você tem um filho e ele vai ter, você deixa essa arma em determinado local e uma pessoa se apodera daquela arma. Então, a conduta mesmo fala deixar que menor de 18 ou portador de deficiência mental se apodere da arma de fogo. Aí você é negligente e deixa a arma lá em cima de algum local, seu filho, 15, 14 anos, vai lá e pega essa arma, leva para a escola. Você não quis que isso acontecesse. Então, é uma conduta culposa no artigo 13. Tem elemento subjetivo doloso e culposo na 10.826. Aí eu falo, por que eu entrei nesse assunto? Porque no artigo 15, que é o disparo de arma de fogo, ele é uma conduta dolosa. Se for um disparo acidental, eu tô aqui, ó. Por exemplo, eu tenho minha arma de fogo, olha só, tá aqui, não está quente, totalmente já, vamos aparecer na câmera aí, show de bola, você for policial vai ter uma dessa, excelente. Beleza, eu tenho minha arma de fogo aqui, e aí acontece que eu disparo acidentalmente, não aqui no caso, porque foi feito procedimento de segurança, ela está fria, tranquilo. Eu disparo acidentalmente essa arma de fogo. Qual conduta? Qual conduta? Nenhuma, não é crime, tá? Agora, se dolosamente, em via pública, ou suas adjacências, eu disparo, aí eu já posso responder no 15. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Já achamos o gabarito correto, né, senhores? É a A, mas aqui, qual que é o erro da C? Vamos lá, caso o agente cometeu o disparo, seja reincidente, independentemente de se referir a reincidência possui natureza específica, em tal conduta delictiva terá a causa de aumento majorante no tempo. Senhores, aqui é o seguinte.
É porque tem a previsão, olha só, no artigo 20 tem a previsão de reincidência. Só que no artigo 20 fala reincidente específico, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, independentemente se referida à reincidência, possui natureza específica. É errado, porque é reincidente e o artigo 20 fala reincidente específico. Beleza? Então, caiu por terra. D. Conforme a legislação penal brasileira, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, sendo que o dever de agir incumbe a quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância, de modo que proprietário de empresa de segurança que deixar de registrar ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal a perda de arma de fogo por ausência de previsão legal não responderá por crime. Errado. Tá? Porque tem essa previsão legal. Lembra do crime que eu acabei de falar de omissão de cautela? Então, qual que é a conduta que eu falei? Deixar que menor de 18 anos ou deficiente mental se apodere. É também este crime o diretor ali, por exemplo, de uma empresa de transporte de valores que ele não comunica perda, furto, roubo ou extravio de um armamento bélico, de um material bélico seu. Ele tem 24 horas. Se ele não comunicar dentro de 24 horas, ele responde numa omissão de cautela. Tá bom? Vamos lá para a gente tentar finalizar dentro de uma hora aqui, para não ficar sobrecarregado para os senhores. 8.072, olha só, errou, 8.079. Ou eu tô ficando doido, é 8.072/90, né? Tá. Assinale a incorreta, de novo, banca, de novo, incorreta, você circula e grifa. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Aqui tá correto. É importante você saber que os crimes hediondos, a lei 8.072, ela possui o que nós chamamos de rol taxativo. Taxativo. Tá? Taxativo. O que acontece? Somente aqueles crimes previstos lá são considerados hediondos. Sistema legal. Somente aqueles previstos na lei 8.072 são considerados hediondos. Se eu falar para você que o tráfico, tortura e terrorismo é hediondo, errado. Ele é equiparado a hediondo por força constitucional. Tá? Tráfico, tortura e terrorismo, TTT. O que isso quer dizer que ele é equiparado a hediondo, professor? A mesma coisa. Ele sofre as mesmas consequências. Mas eu não posso afirmar para vocês que ele é hediondo. Se vier na sua prova, tráfico, tortura e terrorismo é hediondo, errado. Ele é equiparado a hediondo. Sofre as mesmas consequências do hediondo. O fato de um crime ser hediondo, quais consequências ele vai gerar? Progressão de regime mais severa, livramento condicional com maior tempo, tá? Prisão temporária com prazo maior, enquanto que um crime comum é 5-5, no hediondo é 30-30. 30 por igual período, né, no caso. Vamos lá na questão, aí a gente vai desenrolando. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente, a lei fala inicialmente, em regime fechado. Gabarito B. Abre parênteses, porque eu vou falar para os senhores. Está na lei, mas é inconstitucional. A lei fala, a pena por crime hediondo deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. Está de acordo com a lei? Tá. É constitucional? Não. Porque já foi definido que para o caráter hediondo do delito, ele não pode ser base para fixar o regime inicial. Não pode. O juiz deve analisar as condições do artigo 33 do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Inicialmente, regime fechado. De acordo com a lei. De acordo com a jurisprudência, estaria incorreto a minha afirmativa. Gabarito B. A prisão temporária por crimes hediondos, nos crimes hediondos, possui prazo de 30 dias prorrogável por igual período. Correto? Lembra que eu te falei? Crime comum, prisão temporária, 5 prorrogável por igual período, né? Se for nos crimes hediondos, é 30 prorrogável por igual período. Se for prisão temporária, porém, o crime é um crime hediondo. Em caso de sentença condenatória, o juiz deve decidir fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, que é a liberdade provisória. Correto? Está previsto na lei dos crimes hediondos também. Tranquilo? Então, eu decoraria primeiro, né? Falou em lei dos crimes hediondos, quais crimes são considerados hediondos, e eu chamo sua atenção para os crimes que estão mais em voga, porque eles são atuais. Nós temos são atualizações recentes. O furto, em nenhuma hipótese, ele vai ser considerado hediondo. Furto qualificado pelo emprego de explosivos. Eu tenho furto qualificado pelo emprego de explosivos e eu tenho furto de substâncias explosivas. Esse não é hediondo. O que é hediondo é o furto qualificado pelo emprego de explosivos. Beleza? Roubo, 3 hipóteses. O roubo mediante restrição da liberdade da vítima, o roubo com emprego de arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, e o roubo qualificado,
E aí você tem que saber que eu tenho 2 roubos qualificados. O roubo seguido de lesão corporal grave e o latrocínio, o famoso latrô, que é o roubo com resultado, roubo seguido de morte. Tá? Que é um crime pré-terror doloso, que pode ser um crime pré-terror doloso. Seguimos então, senhores. Exclui-se do rol dos crimes hediondos. Exclui-se, ele que é um que não é hediondo. Furto qualificado pelo pego explosivo. Eu acabei de falar que ele é hediondo. Roubo circunstanciado por arma de fogo. Eu falei que ele é hediondo. Epidemia com resultado de morte. Esse é antigo, tá? Também é hediondo. Gabarito B. Lavagem de dinheiro não está no rol taxativo da 8.072/90. Beleza? Parece que já tá chegando no final, mas eu resolvi tanta questão. Tá? Porque é o conteúdo, né? Opa, então finalizamos, né? Show de bola. Show de bola. Finalizamos? Sim. Finalizamos, então, 10 questões aqui, né? 9, porque uma repetiu o número. Beleza, tranquilo? Crimes hediondos, ok. Coloca check também aí nessa nossa revisãozinha básica aqui. Lembrando, atente-se aos crimes que são considerados hediondos, tá? E aí você tem várias dicas mnemônicas. Eu, na minha época, aprendi como se fosse muito... o GNEP, testor lex falso da justa, genocídio, epidemia com resultado morte, extorsão, mediante sequestro, extorsão com resultado com lesão grave ou resultado morte. Tem lá das legislações extravagantes. Os 3 que eu te falei dos crimes da 10.826 são considerados hediondos. O 16, parágrafo 2º da 10.826, que é o porte, posse ou porte de uso proibido, o comércio ilegal, 17, e o tráfico internacional, que é o 18. Tá? Esses são o furto qualificado pelo emprego explosivo, o roubo em 3 hipóteses ele vai ser hediondo. Então só que você já tem um panorama de crimes que são altamente cobrados aí. Tá? Beleza, então finalizamos, né, senhores? Estaremos novamente aqui em outra hora, então seguirei toda semana com aulas de resoluções de questões da EBFC, trarei direito administrativo, trarei processo penal, já foi trabalhado na verdade, inclusive os tópicos iniciais de direito administrativo, mas vamos buscar essa postura focada nas específicas, tendo em vista que é estratégia. Não que você não irá estudar as básicas, mas a partir do momento que 80 pontos de uma prova estão nas específicas, tudo indica conforme o edital passado. Né? E aí nós damos essa prioridade. Né? Básicas com peso 1, específico com peso 2, 80 pontos, você vai para fazer 70. Né? 35 questões. Nas básicas, faz o médio, 12, 13 ali, tá? Suave. Beleza? Nos encontraremos em outros momentos. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição aos nossos alunos aí da mentoria. Saiba que nós estamos empenhando sempre esforços para que os senhores conquistem essa aprovação. Quando eu fico cobrando, pegando no pé ali, falando que a nota precisa melhorar, fazendo alguns apontamentos, é que realmente eu quero o bem de vocês e quero todos aprovados na honrosa Polícia Penal do Estado de Goiás. Beleza? Foi um prazer, tamo junto e até a próxima. Fui!